Olá, boa noite para você ligado com a gente. A gente começa agora mais um AlexCast, que é o nosso podcast para debater temas sobre a cidade, né? Conversar sobre os assuntos que interessam a população. Antes da gente começar, vou pedir para todo mundo curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. A gente começa hoje falando sobre a causa animal com o nosso pré-candidato a prefeito Alex Salvador e a Débora Malheiros, que é médica veterinária. Boa noite, Alex. Opa, boa noite. Bom, primeiro agradecer, né, Raquel, mais uma vez, Débora Malheiros. Eu quero fazer, como a Raquel todo mundo já conhece, eu quero fazer aqui uma apresentação da Débora. A Débora é o seguinte, a Débora, para os mais antigos, ela é neta do Sr. Cícero da farmácia e da Dona Elice Baeta, que é minha tia. E neta também do saudoso Elton Malheiros, da família Malheiros de Itabirito, que escolheu uma profissão fantástica, espetacular, que hoje ainda está sendo mais valorizada do que era, porque veterinário hoje é médico mesmo, né, dos animais, não é aquela coisa que tinha antigamente, tinha, mas não era como é hoje, né, cada dia que passa melhorando mais, estudando mais, né, essa parte tecnológica ajudando também bastante, e a Débora atende, inclusive, domiciliarmente aqui em Itabirito, faz atendimento domiciliar e é uma entendida, conhece muito sobre essa questão de todos os animais, mas principalmente dos pequenos animais, que é o que ela cuida mais. E é uma coisa que está, como diz aí no palavreado popular, está pegando ultimamente, né? Verdade. Todo mundo está reclamando de ter isso, e hoje tem uma coisa que está ajudando muito, que são as denúncias, né, de maus tratos de animais, que antes a pessoa matava até um animal, né, maltratava absurdamente, por falta às vezes até de paciência, né, porque acontece, não para corrigir, porque a gente sabe que tem que corrigir animal igual a gente corrige, né, até os filhos da gente também, tem que entender, tem que corrigir, mas não da forma que vem acontecendo. E essas pessoas denunciam, né? E a Débora vai falar muito sobre isso para nós hoje, é muito interessante. Eu acho que a próxima gestão pública de Itabirito tem que ter um olhar diferenciado para isso, tem que, se não criar uma secretaria, pelo menos uma diretoria ligada à agropecuária ou à saúde, para cuidar única e exclusivamente desse tipo de coisa, porque aumentou muito. Hoje todo mundo está querendo criar cachorrinho para cá, cachorrinho para lá, mas tem muita gente que quer simplesmente criar o cachorrinho e deixa de qualquer maneira, né? E não pode ser dessa forma. Não então, tem aquela responsabilidade. Né? Exatamente, nós convidamos a Débora, porque nós sabemos do trabalho que ela já faz aqui, inclusive o trabalho voluntariado lá no Canil, e ela vai explicar para a gente, né? Ela hoje, eu normalmente falo muito, né, gente? Mas porque a gente sabe de muita coisa que acontece na cidade e a gente fica naquela ansiedade de querer falar, de querer resolver, ou de querer ajudar a resolver, né? Ou então noticiar isso também para as pessoas terem consciência. Mas hoje vai ficar mais por conta da Débora, mas eu vou estar aqui dando os meus pitacos também, ok? Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Bom, eu acho que o mais importante é a gente começar falando sobre o que é a causa animal, né? Aproveitando aí o que o Alex está falando, a causa animal hoje ela abrange muito mais do que termos cachorros ou não, né? Sermos simpáticos à ideia de termos animais domésticos ou não. A gente precisa falar sobre política pública, a gente precisa falar sobre o bem-estar dos animais, né? E isso é o que mais está sendo importante na sociedade neste momento. Acho que é sempre importante levantar essa causa, porque como o Alex falou, hoje em dia todo mundo quer, né, aquele negócio, vou criar um bichinho. Não, e ainda tem um detalhe, né, gente? Vocês né? vão saber interpretar o que eu estou falando, virou moda também, né? Sim. Virou moda também. Bom, então para a gente começar, vamos até falar sobre isso. Aqui no município está tendo muita denúncia sobre animais soltos, né, em via pública, e principalmente cachorro, gato, e chegam a falar até de cachorros que chegam a atacar crianças e tudo. Eu queria que vocês falassem uma forma de minimizar esse tipo de problema na cidade, porque tem algumas pessoas que não entendem, por exemplo, o cachorro está solto em via pública, atacou, está mais agressivo, vai lá e pode até judiar do bicho, ao invés de tomar outro tipo de providência. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, como que pode minimizar
esse problema aqui na cidade. Vou só iniciar e vou deixar a Débora. Primeiro tem que ter responsabilidade, né, gente? A gente tem que ter consciência, tem que conscientizar as pessoas que a gente não cria o animal para deixar ele na rua. A gente cria o animal, ele pode até passear na rua, né? Ele pode até... a gente pode dar as famosas voltinhas que a gente fala com os cachorros, até para eles não ficarem estressados, isso tudo faz parte. Como a gente sai de casa para divertir, o cachorro também tem que sair. Isso a gente sabe que é perfeitamente. Agora, tem que ter responsabilidade. Tem muita gente que pega o cachorro, às vezes até compra o cachorro e depois não tem paciência com aquilo mais, vai lá e abandona aquele cachorro em determinado lugar, como eu já vi acontecer, inclusive nesse Alto de Santa, aqui da Serra da Santa aqui, nós já vi várias vezes acontecer isso. Eu vi as pessoas fazendo, não, eu sei que algumas pessoas já fizeram isso, abandonam e até comentam entre eles, soltei o meu animal lá, soltei o gato lá, soltei o cachorro. Não funciona assim, né? Não dá para ser dessa forma. O cachorro tem sentimento também, o cachorro fica desesperado também, né? O cachorro fica triste também, o cachorro tem fome, o cachorro adoece, né? Então, não pode ser assim. Se não quer, não vai lá nem comprar, não vai lá nem adotar. Nós já tivemos casos aqui de pessoas que adotaram só para poder falar que estava adotando o cachorro e depois abandona. Não justifica, não justifica. Mas a doutora Débora que vai falar sobre isso com legitimidade. Eu acho que principalmente a palavra que o Alex usou é o que a gente tem que batalhar em cima dela. É a questão do abandono, né? Geralmente, quando nós recebemos essas denúncias de animais que estão mordendo a comunidade, principalmente crianças, não são animais de rua, são animais que foram abandonados. E esses animais, quando eles são abandonados, eles realmente entram em estado de desespero. Eles estão num local que eles não conhecem, entre carros, entre pessoas que, do mesmo jeito que a gente sabe que tem gente que cuida, tem gente que agride, né? Então, o que a gente precisa bater na tecla é o que o Alex falou. Se você não tem condição de ter aquele animal, se você não tem, seja financeiro, seja emocional, para ter aquele animal, não tenha. E principalmente saiba que abandono de animal é crime. Então, às vezes fala que aquele animal é de rua e essa é uma realidade que a gente está mudando através da microchipagem, porque todos os animais que são adotados no canil, ou às vezes que não são adotados no canil, mas que têm contato com o serviço público do canil para castração, são microchipados. Então, a gente tem como identificar aquele tutor e, geralmente, quando a gente chega com a comissão para averiguar, geralmente são animais que têm tutores. E o tutor precisa entender o que a gente chama de tutela responsável. Assim como nós somos responsáveis pelos nossos filhos, o tutor é responsável pelo animal dele. Se ele está em via pública, sem coleira, sem focinheira, e ele atacou uma pessoa, aquele tutor vai responder não só pela pessoa, né, que foi agredida, pela criança que recebeu a mordedura, mas também registrar boletim de ocorrência e ele vai responder criminalmente por aquilo. Que é o justo, né? Gente, só para falar para vocês, eu sei que a maioria das pessoas vão entender, mas tutora é o dono, tutor é o dono, tutor é a dona, só para vocês entenderem aqui. Porque o palavreado é muito bacana, mas às vezes Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender, porque não é uma palavra normal, né? Que a gente fala todo dia, toda hora. Bom, Débora, até pegando um gancho, então, nisso que você falou, o pessoal fala muito sobre a diminuição, né, desses animais de rua, vamos dizer assim. E aí, o que vocês entendem como uma política para o controle populacional desses animais? Porque campanha de castração, ou o que poderia ser feito, principalmente para os animais que não têm os tutores, os donos, né? O que pode ser feito para essa diminuição? Por exemplo, tem um cachorro abandonado na rua e vai acabar procriando, o que você aconselha as pessoas fazerem? Bom, hoje a gente funciona, é bom que a gente explica para todo mundo. Toda primeira e segunda-feira do mês, ali no IF, no Instituto Federal, tem o Dia C, que é a palestra para que a gente abra para a comunidade as senhas de castração. E agora a gente tem também um aplicativo que é o Conecta, que também são disponibilizadas senhas, porque às vezes muito cedo as pessoas estão trabalhando, elas não conseguem estar lá. Então, a castração, ela é o método mais eficiente para que a gente consiga isso. E hoje a gente sabe que é uma realidade dentro do serviço público ofertado que muitas pessoas não têm acesso à castração
Não pela responsabilidade do canil, mas hoje a gente precisa entender que os líderes comunitários, eles precisam trabalhar junto com a gente. Então, a gente tem muitas pessoas que chegam hoje no dia C que são analfabetos, que têm muita dificuldade de fazer o preenchimento de cadastro, que têm muita dificuldade de fornecer, às vezes, o próprio número do telefone. Então, é muito interessante que o líder comunitário daqueles bairros atuem junto com essas pessoas, porque o nosso público-alvo são realmente as pessoas que têm muitos animais, as pessoas que não têm condição financeira de estar arcando com esse serviço em clínica particular. Este é o nosso público-alvo. Então, a castração é sim muito importante, mas a educação da população, eu acredito que seja 50% do problema. Então, eu acho que nós temos que ter aí uma parceria entre as secretarias, principalmente levar essa educação e essa conscientização às nossas escolas, para que eles entendam como funciona o serviço de controle animal, quais são os serviços oferecidos e o que a população tem direito e o que nós estamos aqui para ofertar. Mas começa, né? Começa, igual a Débora falou mesmo, pela educação, pela disciplina, né? Pela consciência, né? Pela consciência. Porque é uma cadeia de problemas que acontece no caso, por exemplo, do animal abandonado. Ele tem muito mais risco, né? Ela, a cachorra principalmente, muito mais risco de engravidar, não é isso? E já que ela está abandonada, e virar aquilo tudo que a gente já sabe, né? Cachorra abandonada, com os filhotinhos abandonados no meio da rua, maus tratos e uma série, morrerem até... Esse tempo aqui agora, por exemplo, tempo de frio, que nós estamos começando, inclusive, o inverno oficialmente, né? Ele começou na semana passada, não é isso? Então, nós vamos ter muito frio. Isso tudo tem a ver também. Ah, mas o cachorro... Não... Claro que sente frio. Claro, a gente tem que proteger dessa forma também. Então, é uma cadeia de problemas por causa exatamente do que a Débora falou da educação, né? Porque o cachorro que está dentro de casa, está bem cuidado, ele não precisa ser castrado. Entendo eu, só se realmente a família não quiser. Entendeu? Mas por quê? Ela está dentro de casa, ela está bem cuidada, ela está sendo acompanhada. Mesmo quando ela sai de casa, ela está sendo acompanhada, então ela não corre o risco, né, de engravidar e de ser abandonada, dos cachorrinhos serem abandonados, né, dos filhotes serem abandonados. Se eu estiver errado, você me corrige, porque quem entende é você, mas eu penso dessa maneira. Começa pela educação. O cachorro que está abandonado na rua, o risco dele ter procriar é muito maior, Tem a castração? É para isso, né? E é para isso que está sendo feito esse trabalho e que eu acho um trabalho fantástico, já vi em várias outras cidades, esse trabalho de castração, é muito interessante, né? É muito bacana, as pessoas, é muito consciente isso, sabe? Assim, eu entendo que é um grande benefício mesmo, para a comunidade. É até um porque, selo, né? porque se a gente for explicar os detalhes, o cachorro abandonado, o que está acontecendo, a quantidade de cachorrinhos, o aumento de volume, o aumento de cachorros abandonados, tem tudo a ver com a castração também, né? Pode corrigir, Débora. Só fazendo um adendo, a castração ela é muito importante não só para os animais de rua, mas também para os animais domésticos, né? Porque aí a gente vai ter uma mudança de comportamento, né? A gente vai ter também a prevenção de muitas doenças, inclusive do câncer, né? Porque o câncer, ele é hormônio dependente, né? Então, ele se alimenta dos hormônios. Então, a gente fazendo a castração, a gente já cuida da saúde do animal. Débora, mas então, eu estou enganado quando eu falei que o cachorro que está... mas é o que eu pensava. É bom a gente entender disso. Com certeza, né? É bom a gente entender. Nessa questão das doenças, né, Alex? Isso aqui, esse podcast, esse AlexCast, não é só para a gente falar das boas coisas que tem que acontecer, né? Das ações que tem que acontecer em relação a isso, não. Entendeu? É para falar também, para corrigir, para chamar a atenção das pessoas em relação dessa conscientização. Com certeza. Débora, mas aí, por exemplo, um cachorro abandonado, vamos dizer assim, eu vejo que sempre tem um cachorro na rua da minha casa e tudo. Eu posso pegar esse cachorrinho e levar para tentar fazer essa castração?
O que você pode fazer é entrar em contato com as ONGs ou os protetores independentes. Bacana. E é aí que eles fazem um papel crucial. Porque eles entram em contato conosco, a gente faz o agendamento dessas castrações. A gente tem hoje alguns protetores que oferecem os lares temporários para que eles possam fazer esse pós-operatório. Que bacana, hein? Né? Então, eles fazem esse trabalho porque a gente precisa, né, dessa medicação, do antibiótico, do anti-inflamatório, principalmente a fêmea, né, o cuidado ali com a incisão cirúrgica dela. Então, a gente tem hoje protetores que atuam fazendo esse trabalho. E a gente tem também, quando é um animal mais arredio, que a gente vai ver que ele não vai conseguir se adaptar dentro do lar temporário, a gente faz esse pós-operatório lá no canil mesmo. Então, é para até indicar as pessoas a entrar em contato com as ONGs, né? Isso, as ONGs, os protetores, ou quando você tiver, né, assim, a gente fala muito sobre os cães comunitários também. Às vezes, a gente tem, e está crescendo, graças a Deus, essa ideia dos moradores construírem casinhas, colocar comidinha, isso. Os cães comunitários. Então, os próprios moradores, né, mais uma vez pedindo aí a ajuda do líder comunitário, para que eles entrem em contato, a gente faz a castração e aí eles podem fazer a opção do pós-operatório lá ou a gente mesmo faz. Então, animal sem castrar em Itabirito, acho pouco provável ficar. Então até falando sobre essa questão das ONGs, eu queria saber sobre a questão de ajuda do município, do executivo. Como que vocês veem a importância disso? E se existe, Débora, você que está bem engajada na causa, está bem dentro disso, se existe algum tipo de apoio do executivo hoje em dia com relação às ONGs? Hoje, a gente tem 3 ONGs ativas em Itabirito e nós temos protetores independentes. A ONG ela vai receber uma verba dos vereadores, mas ela precisa ser uma ONG, ela precisa estar regularizada para que ela consiga essa verba. Ou o protetor independente que ele consiga, ele tem que ter um CNPJ para que ele consiga. Na realidade, hoje a causa animal em Itabirito, ela é órfã. Então, somos órfãos, não apenas eles, somos todos, né? Então, hoje nós estamos discutindo, inclusive a nível federal mesmo, a necessidade da criação de uma secretaria dentro do município que trabalhe a causa animal. Porque a partir do momento que a secretaria é instituída, a gente tem como ajudar não somente as ONGs, aos protetores, mas mais efetivamente a população de baixa renda. Então, hoje, a gente entende que a secretaria é uma necessidade porque nós estamos falando de saúde única. E quando a gente fala de saúde única, é um outro problema que nós estamos tendo em Itabirito também, é a questão dos acumuladores. Os acumuladores, eles estão crescendo exponencialmente. Muito. E isso é uma questão de saúde pública, porque o Ministério Público teve agora um simpósio falando sobre cães e gatos em áreas urbanas e foi debatido muito isso com o secretário de saúde, psiquiatra, psicólogos, médicos veterinários, procuradores e promotores de justiça, falando que, e eu posso falar pela minha realidade, hoje quando nós chegamos para atendermos uma denúncia, uma ocorrência, quando chega os maus tratos animais, quando chega a violência ao animal, a violência já está instalada naquele lar. Então, muitas vezes a gente vai pelo animal, mas a gente vê a necessidade da ajuda do social. Então, às vezes, aquela esposa, aqueles filhos... Muito interessante vezes, isso. Uma coisa liga a outra. Muito interessante. Então, Mas a gente não tem noção disso, né? Nós temos que trabalhar em conjunto. Então, é necessário, sabe, o nosso trabalho, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e papel essencial das ONGs e dos protetores independentes. Alex, eu queria que você falasse até sobre isso, você como ex-prefeito, ex-vereador também, dessa importância, né, do apoio da prefeitura para essa causa. Até por esse ponto que a Débora levantou, né, que a gente acho que não tem nem dimensão disso, que uma violência contra um animal pode estar ligada a uma violência dentro de casa. O que acontece é o seguinte, isso está muito crescente e está muito recente também. Acontece há muito tempo? Acontece, mas de um tempo para cá acontece mais. E é mais visível. Exatamente. Então, acho que o que a Débora acabou de colocar aí
volto a dizer, uma necessidade. Tem que ser olhado diferentemente, ou através, igual eu te falei, através de uma secretaria, ou através de uma diretoria, mas tem que ter gente responsável para cuidar disso, juntamente, veja bem o que ela falou, juntamente, inclusive, com a Secretaria de Assistência Social. Entendeu? Olha só que, olha como que é grande o problema, é grande, é muito maior do que a gente pensa. É muito maior do que a gente pensa. E às vezes a gente nem consegue mensurar, né? Que essa questão da violência com o animal pode estar ligada a uma violência doméstica ou com os próprios filhos. Mas é porque às vezes a gente não está. Às vezes a gente tá, por exemplo, eu estou aprendendo aqui exatamente com a Débora. Né? Eu estou aprendendo com a Débora, que a gente tem que aprender também. Né? Então, assim, eu entendo que isso é de uma importância. E muitas vezes as pessoas não estão dando essa importância, inclusive os governantes. Hoje, a gente não tem mais essa coisa assim, tudo tem que ser prioridade na vida pública. Tudo tem que ser prioridade na vida pública. Não dá uma prioridade a uma coisa só. Depende da interpretação de cada pessoa. Depende da interpretação. Olha, você não está vendo? Eu jamais imaginava que essa questão dos animais, né, dos abandonos, né, dos maus tratos, né, atingiria também uma vida social, né, uma comunidade, principalmente a de menor renda, de baixa renda, é onde está, inclusive, esse tipo de problema. Então, tem que ser feito e feito de uma forma bem rápida, né? Porque o que eu entendo, o que eu entendia, né, o que eu estou começando a entender agora sobre isso, a gente sabia muito de canil, né? Está abandonado, vão levar para o canil, está com um problema, vão levar para o canil, vão não sei o que, canil, né? E fizeram, inclusive, nós estivemos, mesmo com uma dificuldade muito grande financeira, nós conseguimos dar uma geral naquele canil. Sabe, eu lembro do Volney me cobrando isso constantemente, Alex, tem que fazer, e nós fizemos isso. Na verdade, nós demos uma geral. Não sei como é que é o estado do canil, mas me fala que está péssimo o estado do canil atualmente, não deveria estar, e por falta de dinheiro não é, e por questões de chuva também não é, porque já tem 2 anos e tanto, já dava tempo de construir vários, inclusive, né? Então não é por causa disso, é por falta mesmo de boa vontade, de entender, se não entende, procura saber com quem entende. Pode dar a devida importância, né, Alex? Se não entende, procura saber com quem entende. Né? E isso é que a gente está... Você está vendo o problema? O problema é com os animais de pequeno porte? Quem que entende isso? Não, então, peraí, vamos pegar quem entende para nos ajudar a fazer as parcerias, né, principalmente se for com ONG, vamos fazer as parcerias, vamos ver a forma que a gente tem de ajudar, inclusive financeiramente, porque esse pessoal ajuda muito. Nossa Senhora, essa adoção, eu vejo a Rosana, né? Que trabalho, não é só a Rosana, não, eu não gostaria nem de ficar falando o nome, porque são tantas pessoas que atuam hoje nessa questão do abandono de animais intermediários, de maus tratos, tanta gente querendo ajudar, então acaba a gente não. Mas a Rosana se tornou uma referência em relação a isso, faz um trabalho brilhante, um trabalho fantástico, né? Muitas vezes sem ajuda do poder público nem se fala, mas às vezes até as pessoas mesmo, que poderiam estar ajudando, as empresas não ajudam como deveria, e ela está nessa luta há muito tempo, há muitos anos, fazendo isso. Eu sou testemunha disso, e agora com uma condição, né? O poder público hoje tem uma condição. Eu falo, Débora, até assim, a gente ficava se medindo a água e o fubá, sabe? Hoje você tem condições, não, eu quero fazer um canil para abrigar aqui 4.000 cachorros. Você pode fazer. Aí eu tenho que ter 10 veterinários tomando conta. Você pode ter. Entendeu? Você tem que ter uma limpeza, uma coisa assim diferenciada, porque tem que ter, não é isso? Porque se a gente tem na casa, a gente dentro da casa, eu tenho cachorro dentro de casa, entendeu? A gente não cuida, a gente não limpa, não tem que ter aquela higiene toda, né? Porque senão também fica até difícil de conviver, né? Porque é completamente diferente. Pois lá no canil também tem que ter, né? Lá tem que ser muito bem cuidado. Então eu acho que isso aí a gente já recebe essas reclamações há muito tempo. Há muito tempo que a gente recebe essas reclamações. O que tem que fazer com isso é como acontecia, por exemplo, quando a gente estava na prefeitura, é o que acontecia com a saúde.
é você trabalhar como tem que trabalhar e quase não ter reclamação, que é o que acontecia com a saúde. É isso que tem que fazer também com a questão dos maus tratos dos animais abandonados, de pequeno, de médio e de grande porte. Né? Porque a gente está falando aqui muito dos animais menores, que são realmente o que dão mais visibilidade para a população. Mas todos têm, em todas as camadas tem. O animal de grande porte, por exemplo, são muito menos do que os animais de pequeno porte. Então, eles dão menos visibilidade do que eles, mas também tem. Bem menos, a gente sabe que é bem menos. É um problema que a gente tinha muito aqui, não era nem isso, era de animal, não era nem abandonado, era animal solto nas praças, que ainda continua, uma grande parte deles continua, eu tenho visto isso constantemente, né? Lamentavelmente. E aí você tem que tomar as providências que a gente tomava numa situação precaríssima, porque fica muito dispendioso essa questão do animal de grande porte, não é igual ao de pequeno porte. Se a gente está falando aqui de canil, disso, daquilo, o animal de grande porte ele é muito mais dispendioso. Você não pega um animal mais trabalhoso, né? Você não pega um animal de 2, 3, 4, 5 animais de grande porte, coloca dentro do carro, dentro e leva, né? E leva para o canil, é completamente diferente. Então o custo é muito maior. Então, mas tem que ter essa visão, tem que olhar porque é um risco muito grande. Eu entendo até que o animal de grande porte ele traz mais risco para a população do que o pequeno porte. Acidente, até muito, não só para as pessoas, mas para o próprio animal, nós né? Um acidente de uma vaca, né, na região aqui do Padre Eustáquio, solta e que atacou um senhor, né, não foi nada, graças a Deus, não foi nada grave, mas machucou, né, porque jogou ele longe, ele quebrou a bacia, né, então teve que ter esse cuidado, e aí? E aí? E o pior que é quem se responsabiliza? Ninguém, né? Porque o cara prefere falar que a vaca não é dele do que cuidar do cara. Entendeu? Filho feio não tem pai, né? Exatamente. É igual, e é um risco danado, por exemplo, atropelar, como a gente vê acidentes nas rodovias com cavalo, com vaca, né? Não mata só o animal, não, mata as pessoas. E até é um risco muito maior. A colisão com o animal de grande porte é perigosíssimo. Às vezes tem mais risco do que você colidir com outro veículo. Alex, eu lembro na minha adolescência, teve uma menina que estudava no meu colégio, a família dela estava passando férias em Cabo Frio, e aí o pai dela estava num, tipo um bug, né? Na época tinha bug, não tem o teto, né? E um cavalo deu um coice na cabeça do pai dela, e matou na frente da família. E quem que se responsabilizou? Ninguém. Ninguém se responsabilizou. Isso é um problema, um problemaço. A gente está falando de animal de pequeno porte, mas o animal de grande porte também é muito problemático. Aliás, o problema, igual eu acabei de falar, o problema com o animal de grande porte, ele é até maior. Ele pode ser menos quantidade de problema, entendeu? Mas que quando tem o problema, ele às vezes é até maior. E não só os grandes animais, né? A gente precisa lembrar que hoje a gente precisa pegar também os animais silvestres, né? Então a gente precisa colocar dentro da causa os animais silvestres, os animais de pequeno porte, os animais de grande porte também. Né? É verdade. A gente tem aí o nosso parque ecológico, que seria para ser um centro de estudo ambiental, que é uma área que precisa ser explorada, tem um potencial gigante para que a gente traga a população, para que a gente eduque a população, para que a gente desenvolva trabalho. E diga-se de passagem, feito por nós também. Não foi feito por mim, mas foi feito pelo nosso grupo político, através do prefeitão Juninho, que fez aquela maravilha para a gente, que até pouco tempo estava abandonadíssimo. Agora eu nem tenho ido lá, porque eu estava indo, estava tão abandonado, eu parei de ir. Tomara que eles tenham arrumado, porque aquilo lá não é deles, não, é da cidade inteira. Exatamente. E foi um ponto, né, de apoio aí, falando um pouquinho sobre as nossas enchentes, falando o que o Rio Grande do Sul nos ensinou, né? A importância da secretaria, voltando a falar dela, porque o Rio Grande do Sul tem uma secretaria especial e foi essa secretaria, foi o plano de emergência deles, foi o plano de contingência deles que fez com que todo aquele desastre, todo aquele desespero pudesse ser, se assim posso falar, menor, né? Então todos os artistas, todas as verbas, tudo foi muito bem recebido, foi muito bem visto.
Mas a gente tem que enaltecer que para aquilo acontecer, para aquele hospital de campanha ter sido montado como ele foi, para que aqueles animais pudessem ser acolhidos como ele foi, existiu ali uma secretaria trabalhando, existiu ali um projeto. É verdade. Né? Tem que ter suporte até para nortear a forma que você vai ajudar. Porque senão você você acaba fazendo bobagem, Porque, né? Se não tiver orientação, né? Falando sobre o Parque Ecológico, foi o lugar que nós tivemos no momento de desespero para acolher os animais da enchente, né? Então, a gente ia recolhendo os animais, íamos levando, né, para o Parque Ecológico para que a população pudesse ir até o local tentar identificar o seu animal. Porque a gente sabe que no momento de desespero, né, as pessoas às vezes não conseguem pegar o seu animal, não conseguem... É verdade. Então, na nossa cidade, que é, né, infelizmente a enchente é uma realidade, isso é algo que precisa ser feito. Débora e Alex também, o Alex citou sobre o canil. Já tiveram algumas denúncias, eu até, né, como jornalista, recebi algumas vezes, sobre a tentativa de levar animais para o canil e não receber. Falaram sobre problemas estruturais, até após a enchente e tudo. Eu gostaria que você falasse como que é o critério do recolhimento do canil, que não é simplesmente chegar e levar o animal. Né? Eu queria que você falasse, isso eu acho que é uma questão até de utilidade pública, né? Para as pessoas ficarem cientes como que é feito. Então vamos lá, realmente o canil teve um comprometimento estrutural após as chuvas, após as enchentes, mas ele não deixou de funcionar em momento algum, tá? Então, hoje as castrações, inclusive, são feitas no castramóvel, aqui na Fábrica Velha. O critério, talvez, o que as pessoas precisam, né? Aquilo que, mais uma vez, voltamos a falar sobre a educação, as pessoas precisam entender qual é o critério de recolhimento ou de aceitação de animais. Então, para que a gente aceite um animal, cadelas prenhas, cadelas com filhotes, e animais, machos ou fêmeas, que precisam de atendimento veterinário emergencial. A Brigada Municipal tem recolhido esses animais de forma brilhante, graças a Deus estamos começando aí um trabalho. Que bom, né? Porque... Aproveitar aqui, né? Agradecer, né, gente? Porque é um trabalho também que... eles têm aquilo lá, a função deles é essa, mas tem que fazer um trabalho. Eu falo que tudo que a gente faz, que a gente... tem boa vontade, tem carinho, né? Tem entusiasmo, fica bem feito. Você está falando, a brigada é fantástica, né? Porque, infelizmente, essa é uma realidade hoje dentro da causa animal. Como nós estamos diluídos dentro de 3 secretarias, acaba que o problema é empurrado e nenhum secretário realmente encabeça o problema a ponto de resolvê-lo, né? Então, esse é o critério. Então, muitas pessoas entendem, né, o canil, que hoje a gente está mudando aí o nome para Centro de Acolhimento, como se fosse realmente um lugar que todo animal deve ser recolhido e encaminhado. O animal está na rua, ele não está precisando de atendimento veterinário, ele está um animal saudável, e as pessoas, a população entende que nós temos que recolher aquele animal e levar. Não é assim que funciona. Não é por este objetivo que o canil foi construído, né? Nós estamos ali para poder dar um apoio aos animais de rua, à população de baixa renda, mas nós precisamos educar a população para que elas entendam que nós não podemos simplesmente recolher um animal e colocar ele lá dentro, como inclusive foi prometido aí, uma promessa sem planejamento, uma promessa sem conhecimento, que não aconteceu. Exatamente porque não tem como você conter uma hemorragia com um band-aid. Então, você recolher um animal de rua e você levá-lo para dentro e não educar a população, não sensibilizar e não conscientizar sobre o abandono, sobre castração, sobre a tutela responsável, daí a 6 meses nós vamos voltar a ter o mesmo problema, quiçá o dobro de animais na rua. Então, o canil ele presta sim serviços, mas volto a dizer, cadelas gestantes, cadelas com filhotes e animal que precisa de atendimento veterinário imediato, seja macho ou fêmea. Débora, e até para o pessoal saber, nessas condições, né, nesses critérios que você colocou, acionar quem? A Brigada Municipal? A Brigada ONGs? Municipal. Caso
a população também veja, né, algum animal, presencie algum acidente, acione a brigada e por algum motivo, se eles tiverem outra A ocorrência... brigada, eles não... viu, gente? São os bombeiros, tá? Para as pessoas entenderem direitinho. E eles não puderem, né, atender ali de imediato, o próprio munícipe pode pegar, colocar o animal no carro e levar para o canil. Bacana. Agora eu queria que você falasse, vocês, né, sobre a questão, muita gente quer ter o bichinho, né, aí quer comprar de raça tal, né, a gente falando muito sobre essa campanha, essas conscientizações, eu queria que vocês falassem sobre campanhas de conscientizações para adoção. E como que a pessoa, por exemplo, se ela se dispõe a adotar, quais as especificações, o que precisa ter, e lembrando todo mundo, né, Alex, o que você falou, adoção responsável, né? Você não vai ter paciência, não tenha o cachorro em casa, ou o gatinho, né? Queria que você falasse sobre. Bom, eu falo sempre que a gente tem que levar para a população a educação no sentido de qual o papel de um animal doméstico, né? O que ele vai significar dentro da minha família, dentro do meu lar? Eu tenho estrutura para receber aquele animal? Então, esse tem que ser a primeira pergunta, porque muitas vezes você vê filhotinho, vê pequenininho, é bonitinho, mas a gente tem que lembrar que cresce. E principalmente que aquele animal irá se tornar um animal idoso. Então, a gente tem que pensar também na geriatria. E veja bem, Débora, o que acontece? Tem que ser em comum acordo com todo mundo. Porque uma pessoa que esteja morando naquela casa, se ela não gostar, ou então se ela achar que está incomodando, ela começa a maltratar. Sim. Entendeu? Então tem que ser em comum acordo. Né? Não pode ser assim. Não, tem 5 pessoas, 4 gostam e 1 não gosta. Entendeu? Tem medo, né? Se não gosta, vamos provar para ele que é interessante, né? Vamos fazer ele gostar daquilo ali. Não é isso? Porque a gente não pode, a gente também não pode gostar sem ter, né? Eu falo que a gente não pode nem amar nem odiar quem a gente não conhece, com o animal é a mesma coisa. É verdade. Entendeu? Com o animal é a mesma coisa, né? E eu costumo brincar assim, que eu desafio alguém que queira comprar um animal, que vá até o canil municipal. E não é possível que entre 200 animais você não consiga encontrar alguém que você queira. Ah, mas consegue mesmo. Então, com certeza consegue. A gente precisa também falar sobre isso, que é uma realidade. A gente tem canis clandestinos em Itabirito. Então, a venda de filhotes está acontecendo disseminada e clandestinos, sem veterinários, sem técnicos responsáveis. Muitas vezes filhotes que você compra e que já vêm doentes e aí você acaba levando para dentro de casa. Transmitindo para outros animais. Da zoonose, não só para os outros animais, como para o seu lar também. Exatamente. Né? Para as pessoas, para os humanos. A zoonose, ela é a doença que o animal transmite, né? Então, assim, só explicando isso é muito importante. Nós precisamos pensar sobre isso também. Então, a adoção, ela tem que ser consciente e responsável. Né? E quando nós vamos fazer as visitas de pós-adoção, a gente sempre bate nessa tecla, porque aquele animal, ele sai do canil, mas ele ainda é de nossa responsabilidade, ele sai microchipado, nós temos a identificação do tutor, nós observamos aquele lar, a adaptação daquele animal, então tudo isso é necessário, porque é uma vida. E essa fiscalização, vamos dizer assim, ela é feita durante quanto tempo pós-adoção? Quando é um animal de raça pitbull, por exemplo, né, que a gente teve até agora publicado recentemente a campanha da adoção dos animais da raça pitbull, ela é por um período maior, porque são animais que Por que esse incentivo a adotar o pitbull? Porque o pitbull, ele é uma raça que ele sofre um preconceito, eu falo que ele sofre um bullying. E às vezes não é culpa dele, não é culpa da raça, né? Então, eu já vi vários. Eu já vi, a gente, isso é mesmo. Você vê um pitbull, mesmo que esteja com um dono na rua, tudo, você já não quer passar perto. As pessoas têm você já não quer passar perto, né? Criou-se assim, uma imagem, né? De bravo, de indomável, né? Isso. Essa coisa toda, e a gente fica com medo mesmo. Exatamente. Eu falo, eles sofrem bullying, tadinhos. Então,
É uma necessidade o acompanhamento da adoção e dos cães da raça Pitbull. A gente faz um acompanhamento por um tempo maior, principalmente quando vão adotar animais da raça Pitbull. Às vezes a gente costuma fazer essa visita antes da adoção. Quando aquela família demonstra o interesse, nós vamos até o local, a gente olha se existe outro animal. Para entender o ambiente. Para entender o ambiente. Olha que interessante. Se ele tem tela, se ele vai ter acesso à rua, se ele consegue fugir, porque a gente sabe que ele é fujão. Então, a adoção, ela não pode ser simplesmente aleatória, ela não pode ser simplesmente solta. Ela precisa ter um padrão a ser seguido. Que bacana. E como que você entende essas, para serem realizadas, até você também, Alex, realizadas essas campanhas de adoção, para conscientizar, né? Pegar a cabecinha das pessoas e falar, não compra o bichinho, vamos lá e adota. Eu te falo, mais uma vez, a gente falando sobre educação, mas para isso a gente vai precisar pegar as nossas crianças, as nossas escolas, levá-los até o canil, explicar o que são aqueles animais, mostrar quem são os animais. A gente precisa levar a população para dentro do nosso serviço, mas para que isso seja feito, a gente precisa de um novo canil. Não tem como hoje, dentro daquela estrutura, nós desenvolvermos esse tipo de trabalho. Então, eu falo que hoje nas escolas é muito importante que a gente coloque esse assunto para as crianças, que a gente leve as crianças até o canil, que a gente mostre, que a gente tenha uma parte, né? Igual, eu falo que é um sonho, igual o que a gente tem hoje no Parque Ecológico. Então, a gente tem que trazer a população para essa realidade, para que eles entendam o que é, para que eles percebam que não tem que alimentar o comércio de animais, principalmente na nossa cidade, onde o nosso canil tem tantos animais disponíveis. Mas para isso tem que ter estrutura. Mas para isso tem que ter tem que ter um outro canil. Imagino até um canil diferente, mais moderno, né, com mais tecnologia, porque também pode ser empregada a tecnologia lá, porque tem algumas pessoas, até mesmo funcionários, que estão reclamam muito da questão do canil, inclusive da higiene, né? da mistura entre os cuidadores, né? a parte que eles deveriam ter para lanchar, muito misturado, ou seja, hoje você tem condições de fazer uma coisa diferente, né? Muito bacana, não só pela questão financeira, mas também por isso tudo que a gente está falando, né? Essa modernidade que chegou, que acaba causando, que traz para a gente, inclusive, conforto e segurança. O canil também você tem que pensar nisso. Conforto e segurança dentro do canil. Não é só questão de chegar lá, vão lotar de comida e vão lotar de água, não. Tem que ter conforto e comodidade. Na hora que eu falo isso, de repente as pessoas vão falar assim, Alex, mas você falando de conforto e modernidade para os animais, você viveu a vida inteira no meio de cachorro, porque meu pai criava cachorro, eu crio cachorro, né? Gostei de tudo. Gente, claro, é exatamente por isso. É exatamente por isso, a gente tem que adaptar, não é verdade? A gente tem que fazer, até com os filhos da gente, você não cria mais filho igual a gente criava antigamente. Então, você tem o objetivo e aquela maneira de educar que não vai acabar nunca, mas a adaptação você tem que ter. Né? Porque senão você não vive, você não conhece, você não vive, senão você vai ter atrito todo dia, toda hora. Lá no canil, eu estou falando isso porque tem que ter, né? Eu tive no canil quando eu era prefeito, eu cheguei lá uma ocasião e fiquei espantado da forma que estava lá, estava péssimo, estava horrível. Por isso, inclusive, que o vice-prefeito, né, o grande amigo Volner, ele tinha consciência daquilo, era muito cobrado, e nós fizemos aquilo assim, meio que a toque de caixa, mas melhorou muito em vista do que estava. E agora tem que melhorar muito mais. Já deveria ter melhorado, né? Porque, por exemplo, essa questão desse acidente que teve lá, comprometendo, inclusive, a estrutura do canil, nós estamos falando de 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás. Né? Não é possível. Que não deu tempo. Não é possível que não deu tempo. Simplesmente foi negligência. Não pode. Mas isso assim, eu estou dando essa opinião aqui, gente, é o seguinte, a grosso modo, porque eu entendo que prefeitura, você tem que colocar a gente certa no lugar certo, entendeu? Coloque para trabalhar com os animais
né, com abandono de animais, com maus tratos, quem entende, né? Como é o caso da Débora, que está dando uma aula para a gente aqui. Verdade. Mas a verdade é essa, está dando uma aula para a gente. Eu sei que tem outras pessoas do mesmo nível seu aqui também, mas quem se disponibilizou de vir e falar para a população o que é e o que tem que ser feito, porque aqui é um programa político. Sim. Lógico que é um programa político. Nós não estamos aqui, seria uma hipocrisia danada minha falar que a gente não está falando sobre política. Nós estamos falando sobre a próxima gestão. Isso. Né? Não estou falando que sou eu, porque eu sou um pré-candidato, mas quem estiver lá vai ter que fazer isso. E vai ter que fazer, gente. Vai ter que fazer. E é fácil. Ainda tem uma outra situação, a prefeitura pode fazer parceria com as empresas, né? Para, inclusive, na construção de um canil, mas é assim, a construção de canil não é coisa para 2 anos. Daqui a 2 anos nós vamos lá, dar uma reforma, faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Não é isso. É fazer uma coisa bem estruturada, moderna, né, que você tenha pelo menos, que ele possa receber essa demanda que a gente está falando, pelo menos por mais 20, 25, 30 anos para frente. É isso que tem que fazer. Não é verdade? Se eu tiver errado, Débora, porque não é um assunto que eu domino bem, mas eu precisava aprender e falo assim com tranquilidade que nós estamos aprendendo aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também estão aprendendo, né? É muito interessante a gente saber disso, porque às vezes a gente não dá a importância que deveria dar. Eu tenho medo danado disso, sabe? Da pessoa não dar importância para esse tipo de coisa. Não dá importância para uma saúde, né? Igual está acontecendo. Saúde. Gente, não pode, né? Igual você fala, tudo é prioridade. Claro. E é muito importante também as pessoas elas entenderem que esse recolhimento aleatório de animais, quando a gente pega um animal e recolhe ele na rua e a gente leva ele para dentro do canil, a gente precisa deixá-lo no que a gente chama de quarentena. Aquele animal ele precisa ficar separado dos outros animais. A gente não pode simplesmente, às vezes, pegar um animal infectado e colocar ele dentro de um animal, dos outros animais, porque às vezes a gente vai contaminar todo o canil. É verdade. Então a gente tem que ter uma área separada para quarentena, a gente tem que ter uma área separada de onde é a maternidade, uma área dos animais que estão com doenças infecciosas. Então, assim, existe uma estrutura a ser feita. Mais uma vez, nós estamos falando de saúde única. Então, a gente precisa adaptar ao que é a realidade. Que bom que a gente está entendendo, né? Eu já estou entendendo, prestando bastante atenção, já entendendo, né? Eu tenho certeza que Raquel também, né? Que as pessoas que estão nos assistindo também, para elas conscientizarem cada dia que passa sobre isso, que é muito sério. É muito sério. Com certeza. Gente, então, falando sobre mais um assunto que é complicado, mas acontece muito aqui em Itabirito. Outro dia, acho que tem poucas semanas, sobre envenenamento. Não só, dessa vez, a última notícia que teve foi envenenamento de gato, mas eu já vi de gambá, de animais, vamos dizer, silvestres, né? Eu queria que você falasse como, né, o Alex também, como que vocês enxergam isso e quando acontecer uma situação dessa, quem que a população tem que acionar. Que maré que está acontecendo em relação a isso, hein? Estou impressionado. Eu estou falando, não é só que não, a gente tem visto isso nos noticiários. Noticiário nacional, a gente tem visto isso constantemente. Que triste isso, viu? Triste. Esse é um assunto um pouco polêmico, né? Porque esses animais eles foram envenenados e eles foram envenenados com chumbinho. Então a primeira pergunta que eu faço é: como que eles estão tendo acesso a algo que não pode ser vendido? Exatamente. Como eles conseguiram isso? Comprar, né? A minha segunda questão é: a Comissão de Proteção a Maus Tratos hoje, mais uma vez utilizando a palavra órfã, não tem como a comissão ser efetiva se nós não tivermos pautados dentro da Secretaria de Segurança Pública, se nós não tivermos um apoio aí da Força Policial, se nós não tivermos um apoio do jurídico. Por quê? A gente sabe que maus tratos é crime, mas hoje a gente está vivendo em Itabirito uma terra sem lei. Então, no que diz respeito à necessidade dos animais, é algo que, mais uma vez falando, um empurra para o outro, ninguém encabeça, e não foi feita... É sem lei mesmo. Não foi feito nenhum boletim de ocorrência, não foi aberto nenhum tipo de investigação.
E essa é uma realidade que precisa ser mudada. A comissão, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser pautada dentro do poder público. Nós temos que ter aí a força policial, o jurídico trabalhando junto, porque só através da educação, mas principalmente, infelizmente, da punição, é que as coisas vão começar a mudar. E é mesmo, é isso mesmo. Então, quando a comissão realmente for efetiva, mais, exato, a pessoa vê que não a aconteceu certeza nada, da da impunidade é o que faz hoje a causa animal gritar por socorro. Então, assim, a gente tem recebido denúncias diárias, cada vez mais sérias. O número de denúncias, elas estão crescendo, assim, absurdamente, né? Então, nós temos aí casos que chegam que nos chocam muitíssimo. Então, animais de grande porte que são utilizados como mula no tráfico, né? A gente tem casos de tutores, né? De pessoas que têm animais e que usam os animais para prostituição. Então, a gente está realmente precisando que isso seja levado muito sério, muito sério. Alex, olha pra você ver, né? Coisa que a gente nem pensava. Animal para tráfico, para prostituição, aí você traz isso tudo à ponta. E é muito engraçado. Que as pessoas veem, né? Como É porque as pessoas não têm noção do que está acontecendo. E está sendo negligenciado. E está sendo simplesmente esquecido. E não tem como mais, hoje, a nossa cidade continuar da forma como ela está. Não tem como. Algo tem que ser feito e para ontem. É isso aí. De prioridades, né, Alex? Nossa, Débora, você trouxe muita coisa aqui, olha. Pois é, mas é bom que as pessoas não entendem, né? Não sabiam o que era. Eu também não tenho problema nenhum em falar isso, tem muita coisa que eu não sabia que era dessa forma, né? Nossa, tem umas coisas que são meio chocantes, assim, eu fiquei meio paralisada com isso. Bom, eu queria que você falasse sobre como que você vê hoje Itabirito com o serviço de resgate e acolhimento, principalmente de animais em situação de risco. Como que você tem visto que está de uma forma eficaz, ou que ainda falta, você já falou da necessidade do canil, de muita coisa que precisa ser mudada para ontem, né, Alex? Mas eu queria que você falasse isso, como que você tem visto que tem sido feita a logística disso? A logística, ela não existe, né? Nossa Senhora! Ela não existe, por quê? Porque para que ela seja eficaz, a gente tem que ter um canil. Nós temos que ter um centro de acolhimento. Não tem como nós exercermos aquilo que é a nossa função, principalmente aquilo que é possível de ser feito. Nada do que eu estou falando aqui, eu não estou vendendo sonho, eu estou vendendo realidade. Mas a gente está sentindo do que precisa ser feito. Então, muitas vezes, nós somos apedrejados como pessoas que não estão sendo efetivas dentro do trabalho, mas a população precisa entender que nós estamos de mãos atadas. Nós não temos aonde colocar esses animais. Nós não temos condição hoje. Muitas vezes, a nossa licitação de medicação ela é feita junto com a licitação de medicação da saúde. Então, assim, nós precisamos, mais uma vez falando da importância da secretaria, termos não o que temos, sim o que precisamos. Então, muitas vezes, nós precisamos de medicação que nós não temos, nós precisamos de morfina, nós precisamos de um anestésico, um animal que chega atropelado, um animal que está com uma dor muito aguda, ele precisa daquela medicação. Então, o trabalho ele tem como ser feito, ele pode ser feito, mas ele precisa de projeto, de organização e principalmente que ele seja concretizado. Então, a causa animal ela é muito ampla, como eu falei no início, e ela precisa ser vista com muita seriedade. Então, é possível de ser feito o acolhimento, é possível de ser acolhido esses animais em situação de rua, mas nós precisamos ter uma organização interna para que isso seja feito. Tem que ter uma estrutura, né? Porque senão não tem. Para ficar pior do que estar na rua. Nossa, aí não tem lógica, né? Mas vamos lá. Bom, estamos encerrando? Tá. Bom, aí então, para finalizar, eu queria que o Alex falasse sobre isso também. A hipótese de parcerias, vocês chegaram a comentar isso no decorrer do nosso AlexCast, a hipótese de parcerias com empresas, né?
por exemplo, mineradoras ou empresas da própria cidade, parcerias para melhora sobre a melhoria, né? Sobre a questão do canil, sobre a questão do recolhimento, sobre essa questão de saúde pública, né? Aí eu queria que tanto a Alex quanto a Débora falassem sobre isso para a gente finalizar, mas antes eu vou ter o recadinho pessoal. Na realidade é o seguinte, eu entendo, hoje as empresas estão muito abertas, né, para esse tipo de parceria. É um diálogo também, né? Muito, muito, muito. Principalmente se tratando de saúde, que é um caso de saúde, né, as empresas estão muito abertas para isso. A prefeitura tem uma condição diferenciada, a prefeitura de Itabirito, estou falando até a nível de Brasil, a gente sabe disso, mas as empresas, quanto menos dinheiro você gastar da prefeitura, se você puder fazer parceria com as empresas, é claro. Aí você pega aquele dinheiro e vai fazer outras coisas, não é isso? Não é ficar guardando dinheiro, não. Eu acho que é o seguinte, prefeito que guarda dinheiro não é competente, né? Não, gostaria até de falar outra coisa, mas não vou falar, evidentemente, mas não é competente, né? O dinheiro tem que ser gasto que eu falo, viu, gente, com consciência, né? Dentro do que a gente sabe, dentro da lei, com a população. Dinheiro de prefeitura é para melhorar a qualidade de vida da população, com obras, com prestação de serviço, enfim, com festa, com tudo. E a prefeitura hoje de Itabirito, ela volta a repetir, né? Mesmo ficando chato, mas ela é diferenciada. Então dá para você fazer isso tudo. Agora, se você tiver credibilidade, se você souber negociar, se você mostrar o que está acontecendo, se você mostrar o projeto, né? E não é só com empresas, não. No governo federal você consegue muito, mas é muita coisa mesmo se você tiver projeto. Se você tiver um bom projeto, você vai a Brasília, gasta R$2.000 para ir a Brasília e traz R$2 milhões para poder fazer. É impressionante. Agora, tem que ter projeto bem feito, a cidade tem que ter credibilidade para poder você, então, fazer isso. Não só a nível de governo, com o governo federal, mas também, que a gente acabou de falar agora, com a iniciativa privada, que essas empresas estão dispostas a fazer isso. Principalmente um assunto igual esse, que, volto a dizer para vocês, além de necessário um olhar diferenciado e rápido, entendeu? Ainda tem um outro detalhe, virou moda. Mas é uma moda que foi bom. Uma moda boa. Uma moda boa, né? A gente tem que entender isso. É uma moda boa. Então, está tudo caminhando para a melhora, né, desse assunto nosso hoje. Eu acho que é o seguinte, as empresas estão aí, as mineradoras estão aí, estão fazendo muita parceria. Eu sei porque, inclusive, com a atual gestão fizeram várias parcerias, né? Tem muita coisa que essas empresas fizeram, é continuar. E é uma coisa que é o seguinte, não requer nem tanto investimento assim como a gente pensa, né? Porque se você vai fazer um investimento na educação, você vai fazer uma escola que tem que ser uma baita de uma escola, é diferente, né? Neste caso, né, dá para fazer tranquilamente, e as empresas acho que têm até de uma certa forma, obrigação de olhar para isso também. E eu penso também não só, né, nessas grandes empresas, mas de uma forma assim da gente fomentar mesmo o nosso comércio local. Então seria muito interessante que o nosso serviço ele tivesse parceria com as clínicas veterinárias em Itabirito, né, para que eles pudessem aí atuar junto com a gente nos exames complementares, né? Porque a gente hoje um exame de raio-x, um animal que precisa, às vezes, de um exame diferenciado, não é uma realidade hoje do canil. Então, principalmente pensando na população de baixa renda, a gente pensando no cadastro único, essas pessoas terem acesso a consulta a preço de ONG, vacina com preço diferenciado, para que a gente possa estar atuando na saúde daqueles animais. Então, se a gente faz essa parceria com as clínicas veterinárias, a população de baixa renda começa a ter acesso a serviços que ela não tem. É isso aí. Né? É isso aí. Eu acho isso muito importante. Bacana. Pessoal, antes de despedir, pedir para a turma que está assistindo a gente curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. Acho que foi assim, aprendi demais, igual você falou, Alex, Débora. Aprendemos. Não é? Eu tenho que te agradecer muito, porque assim, algumas realidades que eu não tinha a mínima noção, né? E eu acho que muita gente que vai assistir a gente, né, Alex?
não fazia ideia das coisas que acontecem, não é só reclamar que o cachorro está na rua, que o cavalo está na rua, é entender que tem muita coisa por trás disso. Então, eu te agradeço muito a aula. Alex, muito obrigada. Como sempre, foi um prazer. Não, pô, o prazer foi meu. Acho que a gente aprendeu é um assunto, né? Porque quando chega essa época de política, de pré-campanha, as pessoas elas são muito voltadas para, hoje, principalmente, educação, segurança e trânsito. Educação, segurança e trânsito. E olha para você ver, muita gente não sabe que isso é saúde. Exatamente. Tem muita gente que não tem noção que isso é saúde. Então, sim, agradecer muito a Débora, né? Eu que agradeço. Doutora Débora, entendeu? Prazer muito grande. Tomara que a próxima gestão, né, quem tiver no poder, saiba aproveitar, né, essa sua sabedoria, essa sua boa vontade, essa sua simpatia, né, essa atenção que você tem, junto com as outras veterinárias e veterinários que tem em Itabirito, que são todos fenomenais. Eu conheço vários aqui, né? Não vou citar nome, até para a gente não pecar e deixar de falar nome de outras pessoas, mas que também prestam um serviço espetacular para a nossa população, né? Para os moradores de Itabirito. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. E representando todo mundo. Ô, Débora, antes da gente acabar, eu queria que você falasse só sobre as ONGs que as pessoas podem procurar. A gente já comentou, né, que a questão de animais, recolhimento, Brigada Municipal, o pessoal dos bombeiros, que prestam um serviço maravilhoso aqui na cidade. Você falar só as ONGs e aí a gente encerra. Você deixa eu colar? Porque eu te confesso que eu vou fazer igual o Alex. Eu tenho medo de cometer, de pecar e esquecer de algo. Essa não promissão, né? Isso. Então, mas eu já até conversei com o pessoal de uma ONG aqui sobre uma lei dos pitbulls, né? De focinheira e tudo. Conversei com o pessoal maravilhoso. Nós temos hoje a ONG Vida Animal, É isso que eu conversei. a Vilas Boas e o UAI e o SOS Cães. Então, aí, pessoal que precisar, só recorrer. Pode entrar em contato. Vida Animal, o Instituto Vilas Boas, UAI, SOS Cães. Então, joia. Bom demais. Eu nem sabia que tinha tantos. Não é? Aí, ó, tem 4 ONGs, não deixa ninguém de fora. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada. Opa! Compartilhar, né, É isso aí. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. A próxima vai ser uma live, né? A live também está ótima. Está sendo concorrida, né? Muita gente participando. Claro que ela é um pouco mais polêmica, porque vem as perguntas, né? E aí a gente tem que responder, mas sempre com bastante equilíbrio. Com ansiedade não tem jeito da gente acabar com ela, porque a gente quer responder todo mundo, às vezes fala muito, inclusive nas lives, né? Mas está sendo com muito equilíbrio, né? Não estamos aqui para atacar absolutamente ninguém, mesmo porque nós estamos numa pré-campanha e nem na campanha faríamos isso e não vamos fazer, caso a gente venha participar da campanha, mas deixar bem claro para vocês que é desse jeito que nós vamos trabalhar, né, nessas eleições, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês, muito obrigado aí pela participação, obrigado pela audiência, né? Tamo junto, um abração.